Oi gente, a graça e a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que bom te encontrar aqui para mais um vídeo. Eu me chamo Andréa Pires, este é o seu canal Maria Belezuda, trazendo mais um estudo, o último da semana. Hoje sextou com Jesus na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, em todos os lugares onde nós estivermos. Eu vou falar para vocês que o estudo de hoje falou muito ao meu coração, eu fiquei muito feliz com ele. É um texto também muito conhecido, creio que vocês vão gostar. Já pegou sua Bíblia? Então corre lá, pega a tua Bíblia, já vai abrindo aí no livro de Marcos. Nós vamos ler o capítulo 4, do 36 ao 41. Eu acho que eu nem vou ler, porque você já deve conhecer. É aquela passagem onde os discípulos estão num barco com Jesus. Jesus já tinha pregado, já tinha falado a uma multidão, estavam ali na beira do lago, aquela população. Ele já tinha falado com muita gente, estava cansado. E aí ele falou para os discípulos, vamos para o outro lado do lago. Entraram no barco e foram com Jesus. Outros barcos acompanharam também. E aí Jesus estava tão cansado que ele dormiu. Durante o descanso de Jesus, o que acontece? Uma grande tempestade, já estava de noite, vento muito forte, o barco que balançava para um lado e para o outro, as ondas começaram a entrar no barco e inundar o barco. Eu fico imaginando ali os discípulos desesperados, tentando secar o barco, jogando a água para fora, mas a água mais entrava do que saía. Foi batendo desespero até que eles lembraram que Jesus estava ali dormindo. E aí, no auge do desespero deles, eles foram acordar Jesus. Jesus, mestre, nós vamos morrer, tu não te importas com isso? Jesus acordou, tava tão tranquilo, dormindo, um sono tão gostoso, como almofadinha embaixo da cabeça, acordou. E aí ele falou sério com o vento e falou sério com a tempestade, se acalmem. E tudo parou, a tempestade passou, o vento parou, o lago ficou calma, aquela calmaria toda. E aí os discípulos ficaram espantados e começaram a se cutucar assim. Quem é esse que manda até na tempestade, no vento, e eles lhe obedecem? Eu fico aqui imaginando a cena. Gente, essa leitura tá aqui, eu acabei de fazer. Leia e se delicie com essa passagem. É uma leitura muito rápida, muito facinha, muito pequena, curta, mas muito gostosa também. E aí você aproveita e já lê o capítulo todo também, que aí é uma coisa melhor do que a outra. Bom, esse é a passagem bíblica do nosso estudo de hoje. Creio que você já deva ter escutado, já sabe da tempestade, do milagre que foi Jesus fazer parar, né? Dar logo ali um berro, dar uma ordem e ficar tudo na calmaria de novo. E é claro também que o nosso versículo-chave de hoje é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Está no versículo 41. Vamos ler aqui o que diz o estudo de hoje. Imagine um mundo sem o vento. Os lagos seriam calmos, as folhas não voariam pelas ruas, mas com o ar parado, quem esperaria que as árvores caíssem de repente? Com certeza ninguém. Foi o que aconteceu em uma cúpula de vidro de 1,2 hectares construída no deserto do Arizona, nos Estados Unidos. Dentro de uma enorme bolha sem vento chamada Biosfera 2, as árvores cresceram mais rapidamente do que o normal, até desabarem de repente. Os pesquisadores acabaram achando uma explicação. As árvores necessitavam do estresse do vento para crescerem fortes. Jesus permitiu que os seus discípulos sofressem os ventos fortes para fortalecerem a fé. Durante uma travessia noturna por águas conhecidas, uma tempestade repentina foi excessiva até mesmo para aqueles pescadores experientes. O vento e as ondas inundavam o barco enquanto Jesus, exausto, dormia na popa. Em pânico, eles o acordaram. Seu mestre não se importa por estarem prestes a morrer? Em que ele pensava? Então eles começaram a descobrir. Jesus disse ao vento e às ondas para se acalmarem. E lhes perguntou: por que vocês ainda não têm fé?
Se o vento não houvesse soprado, os discípulos nunca teriam perguntado: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Hoje, viver numa bolha protetora pode parecer uma boa ideia. Mas o quão forte seria a nossa fé se não pudéssemos descobrir por nós mesmos o seu reconfortante acalma-te? Quando os ventos da circunstância uivam, é isso. Essa é a pergunta que fica. O que seria de nós? Que espécie de fé seria essa que nós teríamos? Ou melhor, teríamos fé? Seria de fato maravilhoso se nós pudéssemos viver numa redoma, numa bolha, sem ventos, sem problemas, sem objeções à nossa vontade, sem cair, sem pisar no chão, sem ralar o joelho, sem uma decepção, sem uma desilusão. Seria perfeito. Mas que espécie de seres humanos nós nos tornaríamos? Vamos abrir nossas Bíblias juntos, se você tiver com a sua daí. Abra também no livro de Romanos 5, versículos 3 e 4. Achei aqui, diz o seguinte: e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança, versículo 5, não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Não precisamos ter medo, precisamos ter fé. Precisamos ter coragem e enfrentar sabendo que passaríamos por isso. Nunca foi dito que seria fácil. Jesus disse: passareis por aflições. No mundo passareis por aflições. Tens bom ânimo, eu venci o mundo. Afinal de contas, precisamos ter o nosso caráter forjado. E nada melhor para forjar o nosso caráter do que as próprias circunstâncias da vida, do que um choquezinho na tomada para você aprender que não deve botar o seu dedo ali, do que uma quedinha quando seu pai, a sua mãe, quando você era criança, dizer para você: sai daí e desce, você vai cair. Você desobedecia lá e caía. Então você aprendeu que não poderia fazer aquilo e que da próxima vez seria melhor obedecer. Tudo isso nós precisamos passar para aprender. Não é caindo que se aprende a levantar? Não é errando que se aprende a errar menos? Quebrando a cara que se aprende a observar, filtrar e cortar certos maus pela raiz? Nós somos como aquelas árvores. Precisamos do estresse do vento para ficar forte. Precisamos de passar pelos desertos, pelas provações, pelas turbulências da vida para aprimorar a nossa fé, para que ela cresça, para que ela se fortaleça, para que a gente conheça quem é esse que até o vento e a tempestade lhe obedecem, para que a gente entenda quem é esse Deus que não nos abandona, quem é esse Deus que está com a gente em todos os momentos. Se eles não tivessem passado por aquela situação no barco, eles não aprenderiam, não teriam perguntado quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem. Não teriam tido essa experiência, não poderiam contar essa história, dar esse testemunho, contar essa vitória. E assim acontece conosco. Aqui fala que Jesus permitiu que isso acontecesse com eles, para que eles tivessem a sua fé aprimorada, fortalecida. Assim Ele faz com a gente, porque o Pai corrige o Filho a quem ama. E também, como eu sempre digo, todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós somos esse filho que o Pai corrige porque Ele ama. Você que é pai, você que é mãe, já deve ter corrigido seu filho quantas vezes? Você faz isso por negligência? Não, você faz isso por amor. Porque você quer ensinar.
Porque você quer evitar que seu filho se quebre mais ali na frente, não é isso? Nós somos essa pessoa, os filhos de Deus, a quem Ele corrige por amor. Que nós possamos aprender a confiar em Deus. Como diria minha sogra, com Jesus no barco, tudo vai bem. Veio bem a calhar agora. Jesus, os discípulos estavam com Jesus no barco. E eles se desesperaram, tiveram medo, esqueceram da fé deles, esqueceram, ou melhor, talvez nem conhecessem, né? Quem era este homem, porque depois eles se perguntaram isso. Que nós não esqueçamos que Jesus está no nosso barco. Ou melhor, te deixo uma pergunta. Jesus está no teu barco? Porque antes da gente lembrar que Ele está, primeiro precisamos saber se Ele foi convidado para estar no barco. Você já convidou Jesus para estar no teu barco? Agora sim, se Ele estiver lá, não tema, confie. Confie em Deus. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse estudo, que ele tenha falado ao teu coração, que você compartilhe esta mensagem para que mais pessoas possam ser abençoadas também. Comenta aqui embaixo o que você achou do estudo de hoje, tá bom? E aí eu aproveito também para te convidar a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Saiba que estamos aqui todos os dias, ou seja, de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, com novos estudos, sempre disponíveis para você. Por isso, ative o sininho para você não perder nenhum. Obrigado pela companhia, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até segunda-feira no nosso próximo estudo bíblico aqui no seu canal Maria Belezuda. Tchau!